No vídeo de hoje, irei compartilhar com vocês algumas dicas que duplicaram a minha produtividade. Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara e este é o canal Sai da Caixa. No vídeo de hoje, eu trago aqui um tema um pouquinho diferente do que normalmente eu falo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, mas fiquem tranquilex, porque eu não vou falar para vocês acordarem 5 horas da manhã e nem trabalhem enquanto os outros dormem. Porque afinal de contas, todos nós precisamos de descansar e também essa questão de acordar às 5 horas da manhã é algo que tem que ser feito de uma maneira leve e encaixar na sua vida, não feito de uma forma impositiva só porque tá todo mundo fazendo e falando. Agora, sem mais enrolação, vamos às dicas. E a primeira dica é: não adie as tarefas que podem ser feitas em até 10 minutos. Exemplo: lavar um prato e um copo ali que você acabou de usar, recolher a roupa do varal. De repente você tá passando ali perto do seu varal, viu que as roupas já estão secas, já recolhe, coloca ali próximo do seu armário. A hora que você estiver ali, você já começa a dobrar. Estender a sua cama é uma tarefa que não demora nem 5 minutos e faz uma imensa diferença quando você chega em casa no final do dia e a sua cama está ali estendida. Segunda dica é: faça uma lista das 3 tarefas mais importantes do seu dia. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, treinar, trabalhar, ir numa consulta médica. Deixe essas 3 tarefas listadas, de preferência aí na sua agenda. Eu já falei que se você quer ser uma pessoa organizada e também produtiva, é indiscutível você ter uma agenda. E a terceira dica está relacionada com a segunda e é: estabeleça horário para fazer as suas tarefas. Nada de deixar as coisas correrem livre por aí. Você precisa ter um horário, uma rotina para você conseguir fazer as suas atividades. Por exemplo, eu gosto de acordar cedo, entre 5h30 e 6h30 da manhã. Saio para correr ou para treinar, depois volto para casa, tomo meu café por volta ali de 9 horas da manhã. Depois eu começo a mexer ali na cozinha e arrumar a casa. Já vou adiantando o almoço, né? Porque meu esposo, ele almoça comigo depois que ele vai pro trabalho. Ele pega um trabalho meio-dia, ele trabalha aqui próximo da nossa casa. O horário da tarde, após as 3 horas, normalmente é o horário que eu sento para gravar aqui, porque é um horário mais tranquilo do dia, que não passa tantos carros anunciando, né? Feirante, carro do ferro velho, né? Nesse horário também, quando a gente está em período escolar, as crianças estão para a escola, não estão brincando na rua e acaba sendo mais tranquilo e mais silencioso, e eu tenho também menos interrupção. A partir ali de 5 horas da tarde até as 7 eu deixo para editar os meus vídeos. Então você ter um horário para você fazer as suas tarefas vai te ajudar e muito. Quarta dica é: faça pequenas pausas para você comer, se alongar, né? Relaxar ali e tirar o foco do que você está fazendo. Por que é importante a gente fazer essas pausas para a gente respirar? Porque quando a gente está muito tempo fazendo uma única coisa, o nosso cérebro ele tende a entrar no piloto automático. Então, quando você faz essa pausa para você respirar, você consegue depois, quando você retornar, reestabelecer o foco naquilo que você está fazendo. Você não fica esgotado. Se sobrar um tempo livre na sua agenda, não é esse tempo que eu falei para você fazer a pausa, tá, gente? Que fique bem claro. Mas, se sobrar um tempinho aí na sua agenda, você pode estar adiantando alguma tarefa. Isso vai te ajudar muito. No final do dia, você vai estar com aquela sensação de dever cumprido, né? E costuma estar até mais tranquilo para o próximo dia, porque você já adiantou a tarefa. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu vou na feira, que normalmente é sexta-feira, que é a feira aqui no meu bairro, eu tiro já o horário depois que eu chego da feira, para eu poder higienizar e picar os legumes daqui de casa. E eu já deixo a maior parte deles picados, porque durante a semana eu não tenho trabalho de parar para ficar picando. É só eu pegar o que eu quero, que eu já deixo ali dentro dos potinhos na geladeira, e cozinhar e colocar os temperos do jeito que eu quero. Isso me ajuda a adiantar o processo ali na cozinha. E se você está curtindo esse vídeo, eu aproveito para pedir para você deixar o seu like e também para compartilhar este vídeo com outra pessoa que quer ser mais produtivo. O seu compartilhamento, o seu like, né, um comentário aqui, às vezes pode ser só uma figurinha, um coraçãozinho, uma carinha, ajuda muito no crescimento do meu canal. Meu canal é bem pequeno, tenho me dedicado bastante para que ele cresça e que eu chegue logo aos 3.000 inscritos, então eu espero poder contar com a sua ajuda para isso.
Sexta dica é: mantenha o seu lugar de estudo ou trabalho sempre organizado. Bom, eu já trabalho em casa já tem algum tempo, né, que eu já estou aqui com o canal, e eu também estudo para concursos. E para você estudar para concursos, você precisa ser uma pessoa organizada e disciplinada, porque senão, gente, as coisas não acontecem. Se você deixar o seu ambiente ali de estudo ou o seu ambiente de trabalho bagunçado, dificilmente você vai conseguir concentrar no que você precisa fazer e ser produtivo. Sétima dica é: crie o hábito. Usou, guardou no lugar. Já falei aqui em outros vídeos no canal sobre organização, que as coisas precisam ter sua própria casinha. Então, assim, não deixe as coisas espalhadas, porque quando você está com o horário ali contado, né? Você tem alguma coisa para fazer e você tá procurando alguma coisa e você não acha, você se estressa, você se atrasa. Então, assim, crie o hábito de tirar e guardar as coisas no lugar. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigilante. A oitava dica é: planeje a sua semana. Não seja aquela pessoa da música "Deixa a vida me levar, a vida leva eu". Não seja, gente. Se você quer ser produtivo no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, em qualquer área da sua vida, você precisa se planejar para as coisas acontecerem no tempo certo. E aí é só você reservar alguns minutos aí do seu final de semana, pode ser no domingo à tarde, aquela hora que você já visitou todo mundo, já foi na casa da mãe almoçar e tal, já visitou a sogra, deixe uns minutinhos ali no final da tarde, sente-se com calma, planeje a sua semana, coloque ali seus compromissos, que vai ficar muito mais fácil, muito mais leve para você conseguir dar conta de tudo. Você deve também sempre lembrar de deixar uma lacuna de tempo entre um compromisso e o outro, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. E a próxima dica é: separe as tarefas por categoria. Trabalho, estudo, compromissos pessoais, né, que você tem, compromissos sociais ali, deixe tudo categorizado ali, separado, para você não se perder. Nós recebemos muitas informações diariamente e isso acaba deixando a gente sobrecarregado. E é muito natural que a gente se perca no meio da semana. Então, assim, se você se planejar, se você separar as coisas por categoria, você não vai ser aquela pessoa que chega atrasada nos lugares, que perde as consultas médicas, né? Que acaba dando bolo nas pessoas sem querer, porque esqueceu completamente que tinha marcado com alguém, né? Não seja esse tipo de pessoa. Isso não é bom para sua imagem, gente, e não é bom também para as outras pessoas que convivem com você, porque não existe nada mais desagradável que pessoas que chegam nos lugares atrasadas. E a última e a mais importante dica é: foque na solução, não nos problemas. Os problemas vão surgindo e você tem que mirar na solução. Não é no problema, porque senão você vai ficar andando em círculos, não vai sair do lugar, vai ficar ali patinando e não vai resolver nada. Então, assim, aconteceu um imprevisto, veja o que você pode fazer ali com o que você tem naquele momento, qual é a melhor opção. Depois você pensa com mais calma, né, em contornar aquela situação melhor. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esses dias eu saí com meu esposo de casa, a gente foi no centro fazer uma compra. Quando a gente retornou para casa, já chegando aqui próximo do nosso bairro, o nosso carro ferveu. E a gente tinha parado na farmácia para pegar um remédio e exatamente naquele momento que a gente estava entrando na farmácia, o carro apitou e estourou uma mangueira de óleo do carro. Não sei, gente, eu não entendo muito de mecânica, tá? Mas assim, o carro, ele deu um problema ali naquele momento. E aí eu e meu esposo pensamos, vamos esperar o carro, né, esfriar de novo. A gente estava próximo da casa da minha sogra e estava próximo também da minha casa, mas estava mais próximo da casa da minha sogra, porque ela mora num bairro aqui do lado do meu. E aí a gente deixou o carro lá, meu esposo ligou pro mecânico, depois ligou pro seguro e a gente mandou o carro para a oficina. Era o que a gente podia fazer naquele momento. Depois a gente pensou no problema, o que a gente pode fazer para corrigir aquele problema ali, para a gente também não ficar muito tempo sem o carro. Então, assim, não se desespere, não foque só no problema, porque senão você não sai do lugar. Como bônus desse vídeo, faça o que precisa ser feito sem enrolação. Tem coisas, gente, que a gente não precisa ficar pensando. Tem que fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, eu não penso na questão do clima em relação aos meus dias de treino. Eu vou treinar de segunda a segunda. Esteja chovendo ou esteja fazendo sol quente, eu vou do mesmo jeito. Por quê?
Eu já coloquei isso na minha vida de uma forma que eu não fique pensando muito. Se eu ficar pensando, eu vou encontrar desculpas para mim não ir, porque nem todo dia eu estou disposta e animada para treinar. Mas aí o que eu faço? Eu levanto, escovo os meus dentes, arrumo a minha cama, vou lá pro meu closet, visto a roupa de treino, aí que eu abro a porta da cozinha e vejo se tá chovendo ou não. A partir daí, o que muda é se eu vou treinar na rua, ao ar livre, ou se eu vou treinar lá na academia. E eu vou de qualquer jeito. Se tiver chovendo, eu vou de sombrinha, às vezes eu vou de carro, é bem raro, mas às vezes eu vou de carro e pronto. Por quê? Se eu ficar pensando demais, eu acabo não indo. E esses dias eu até estava conversando isso com algumas outras mulheres lá no vestiário da academia. Que se a gente ficar pensando, a gente não vai. Igual agora lá tá bem quente na academia onde que eu treino. E uma delas falou, pois é, se a gente pensar, a gente não vem. Não vai, porque já sabe que vai chegar lá, vai fazer esforço físico, vai pegar peso, ainda vai ter que suportar aquele calorão que faz lá dentro. Mas a gente vai, porque a gente sabe que é importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Então, a gente tem coisa que a gente não tem que ficar pensando muito, a gente tem que pegar e fazer. Por quê? Se eu ficasse pensando muito, nem todo dia eu ia estar animada. E a gente não pode se tornar refém da motivação, porque não é todo dia que a gente está motivado. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!